Escola Bíblica. Família. Um projeto de Deus. Lição 3. Tema: A Bíblia Sagrada como Manual da Família. Primeiro trimestre, 2024. Texto áureo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Verdade aplicada. A Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Objetivos da lição: expor os conselhos da Bíblia para marido e mulher. Destacar que a Bíblia possui preceitos para pais e filhos. Mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. Textos de referência. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Colossenses 3:19. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irrites contra elas. 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Introdução. O destaque da presente lição e a palavra de Deus como luz, guia e referência maior para a formação e o cultivo de um ambiente familiar saudável, contribuindo assim para que cada família seja um agente de testemunho cristão perante a sociedade. 1. O manual orienta marido e mulher. A nossa carta magna, a Bíblia Sagrada, é onde Deus estabeleceu as leis que regem o casamento e a família. Todos que querem preservar o seu equipamento deverão ler a seguir o manual de instruções sob pena de danificar o seu produto. Assim, o povo de Deus deve, também em relação à família, ter consciência e buscar na palavra de Deus princípios a serem aplicados na vivência diária em família. 1.1. Ensinos para os maridos. Cada marido deve amar a sua mulher e não tratá-la asperamente. Colossenses 3:19. Uma coisa áspera e a que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Nenhum casamento subsiste à grosseria o tempo todo. Cada marido deve amar a sua mulher como ama ao seu próprio corpo. Efésios 5:28-33. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém maltrata ou odeia a si próprio. O que eu não quero para mim, não posso querer para o meu cônjuge. Cada marido deve amar a sua mulher assim também como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. Efésios 5:25. 1.2. Ensinos para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Efésios 5:22, Colossenses 3:18. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido, princípio de autoridade, de liderança, mas a mulher é ajudadora, administradora do lar, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o seu marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:23. Respeitar o marido pelo que ele é, pelo que ele representa: provedor, protetor, sacerdote, esposo, pai dos filhos. Tendo-o em alta consideração. A mulher sábia faz da sua casa um lugar de paz, de alegria, cheia de amor. Mas a imprudente descuida e vira uma guerra. Joga mais álcool na fogueira. Provérbios 14:1. 1.3. Ensinos para o casal. O marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher pagar ao marido, suprindo as necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que é legítimo perante a Bíblia. 1 Coríntios 7:3. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo nem o marido. Um pertence um ao outro e nenhum tem o direito de rejeitar um ao outro. 1 Coríntios 4. Não se pode defraudar, privar um ao outro, senão por consentimento mútuo.
mas depois deverão ajuntar-se rapidamente, para que Satanás não tente por causa da incontinência, desejos exagerados, falta de controle. 1 Coríntios 7, 5. Cuidado. Em Romanos 12, 4, Paulo diz: em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Para o sexo tem os seus membros específicos. Não avance o sinal para a promiscuidade. 2. O manual orienta pais e filhos. A Bíblia está recheada de instruções de como os pais devem criar e educar os seus filhos na admoestação do Senhor e, também, de como os filhos devem se comportar perante os seus pais, respeitando-os, honrando-os e aceitando a disciplina que os farão cidadãos fortes e sadios na sociedade. 2.1. Ensinos para os pais. Ser amigo dos filhos é muito legal e saudável, mas lembre-se que, antes de serem amigos, são pais e o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. Quem trata os filhos só como amigos, ajuda a ofuscar a responsabilidade de pais. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. Que fruto terá se fala para o filho não xingar e xinga? Se fala para o filho não mentir, e mente. Se fala para o filho ser honesto, e é desonesto. Ensinar aos filhos que nesta vida não se pode fazer só o que se quer, nem ter tudo o que se quer, que nem tudo é do nosso jeito e nem tudo satisfaz as nossas expectativas. Não queira que os filhos tenham a sua maturidade, sua experiência, pois são de gerações diferentes. 2.2. Ensinos para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Os filhos deverão obedecer em tudo aos seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. Colossenses 3:20. Obediência é um princípio, não se quebra princípio. Também é um plantio. Quem não obedece, não pode esperar obediência. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais no Senhor. Honrar pai e mãe, o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:1-3. Honrar, respeitar, dar dignidade, reconhecer pelo que considera, pelo que representa. Muitos filhos não sabem por que sofrem, pois se esquecem da lei da semeadura. Chamam os pais de quadrados obsoletos, xingam, maltratam. Os filhos precisam entender que os pais viveram em outra geração. Cuidado ao amaldiçoar a seu pai, a não bendizer a sua mãe. Provérbios 30:11. 2.3. Filhos e pais vivendo respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes e negligentes. Não os acompanham nos seus estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem. Os filhos criados com amor, carinho e atenção, geralmente, serão bondosos e não se perderão num mundo degradado e depravado. E o amor chama a obediência. Quando um filho é respeitado e tratado diferenciado, normalmente será obediente e honrará os seus pais. Os pais e filhos precisam ter cuidado com as redes sociais. Elas estão se distanciando uns dos outros. A família moderna está se transformando em um grupo de estranhos, todos ilhados dentro da sua própria casa. Os pais não dão atenção aos filhos, nem os filhos aos pais, não conversam mais, não se assentam à mesa para as refeições. Os pais não podem maltratar os seus filhos para que não percam o ânimo e cresçam frustrados. Colossenses 3:21. Os filhos devem obedecer a seus pais em tudo, pois agrada a eles e a Deus. Colossenses 3:20. 3. O manual orienta para uma família sólida. A família sólida é aquela que tem consistência, que é durável, estável. Ela está edificada na rocha. Por isso é segura. Não se desfaz facilmente com crises, tempestades, enxurradas, ventos contrários. 3.1. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia não tem garantia das suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Efésios 4:2. Quem não perdoa não será perdoado. Mateus 6:14-15. Quem não tem acordo
Não pode andar junto com outra pessoa. Amós 3:3. Quem não esquece o passado, não tem como prosseguir para o alvo. Filipenses 3:13-14. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Quem pede carta de divórcio está dissolvendo a família, toma uma decisão particular e não tem respaldo bíblico. Jesus colocou uma exceção no caso de infidelidade conjugal, prostituição, adultério. Mateus 19:9. Mas em todos os casos, quem tiver condições deverá exercer o perdão a não se separar. 3.2. Ensinos para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não têm crises, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem ventos contrários, tempestades, enxurradas, mas tem um alicerce que lhes dá sustentação, porque estão edificadas sobre a rocha, que é Jesus. Mateus 7:24-27. Não é porque não tem conflitos, discussões, discordâncias e insatisfações, mas elas são superadas com sensatez e prudência. Os conflitos não podem se tornar uma coisa normal no casamento, mas fazem parte do relacionamento conjugal. Acalme-se. 3.3. Ensinos para uma vida familiar de testemunho. O nosso testemunho de vida comprova que a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar vai refletir para as outras pessoas. O nosso relacionamento será espelho para muitos. O nosso exemplo de vida conjugal contagiou os nossos filhos e netos. Eles precisam ganhar interesse pelo casamento e nos imitar. 2 Tessalonicenses 3:9. Precisamos ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4:12. Sempre discutiremos as nossas diferenças e resolveremos as nossas divergências, longe dos filhos e de outras pessoas, principalmente dos vizinhos e irmãos de igreja. Quando tiver que resolver algum conflito, faremos com educação, respeito, verdade, voz baixa, e em lugar reservado ou apropriado, e sempre respeitando os pontos de vista contrários aos nossos, e, se possível, chegando a um consenso sem brigas. Conclusão. Tendo a palavra de Deus como nosso guia na formação, cultivo e vivência familiar, ainda que não seja possível a vivência familiar, em um ambiente totalmente isento de problemas, contudo é possível desfrutar da bênção da presença, providência, proteção e do socorro de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Deixe seu gostei, comente, compartilhe e ative as notificações, para que o vídeo possa ter um maior alcance e abençoar mais pessoas. Muito obrigado, fique com Deus.